Olá, seja bem-vindo ao nosso programa. O Seu Emprego de hoje vai te apresentar uma profissão que pode ser uma opção de carreira e de formação para você que está aí procurando uma colocação no mercado de trabalho. Dessa vez a gente vai falar sobre um profissional que trabalha diretamente com as leis. Quem está aqui no estúdio para falar com a gente sobre isso é o Cristiano Magalhães. Tudo bem, Cristiano? Tudo bem, Fernanda? Cristiano, obrigada por ter vindo até aqui. Prazer para mim estar aqui com vocês. Cristiano, eu vou começar te perguntando, quem se interessa pelo direito procura que tipo de formação? Bom, o direito é um curso de formação generalista, né? Então ele não requer nenhum curso técnico anterior. Então qualquer área, qualquer pessoa pode se interessar em trabalhar nessa área. A gente tem conhecimento de muitas pessoas, desde quando eu fazia faculdade, depois, de pessoas que trabalhavam em outras áreas, na área da saúde, área da indústria, área do comércio, que decidiram optar por fazer o direito. Então você não tem essa necessidade de um conhecimento prévio, né? Ele é aberto para qualquer tipo de atividade. Bom, a gente está falando de uma faculdade, então, Sim. Um curso superior. É um curso superior de 5 anos, né? Voltado principalmente para conhecimento da organização do Estado, das legislações em vigor no país, principalmente também um contato de trabalho com as pessoas, né? O advogado ou o defensor público ou o promotor, quem vai trabalhar na área do direito, ele tem essa atuação de contato com as pessoas, de lidar com esse dia a dia dos problemas que as pessoas têm. Aproveitando um pouquinho do seu gancho, o que o aluno que procura o curso de Direito, o que ele vai encontrar dentro da faculdade? Tem teoria, tem prática, tem cálculo? Sempre surge uma questão que as pessoas falam, como que um advogado consegue decorar tantas leis? Mas eu acredito que não é decorar, né? Conta um pouco pra gente. Olha só, durante os 5 anos do curso, a gente tem alguns conteúdos que são comuns para todos os cursos, né? Direito constitucional, civil, penal, trabalhista, tributário, internacional, administrativo, infância, juventude e por aí vai. Algumas instituições, elas têm algumas disciplinas a mais. Direito eleitoral, direito desportivo, direito relacionado a comércio exterior. Então, algumas faculdades têm, né, esses diferenciais. No geral, o aluno vai encontrar um contato direto com a legislação, né, a partir principalmente do segundo semestre, que a maioria dos cursos agora são semestrais. Então, no começo ele tem uma linha que é mais de humanização, né, onde você conhece como funciona a legislação, a base, as teorias de argumentação. Depois você entra na parte da legislação propriamente dita, né? Cálculo, a gente tem algumas coisas. Direito do trabalho, a gente tem algumas coisas relacionadas a cálculo. Direito previdenciário, alguma coisinha. No direito penal tem cálculo, porque é preciso dimensionar a pena, né? Então, quando a gente analisa direito penal e o processo penal, porque muita gente pode pensar em ser juiz, né? Tem essa situação de ter que dimensionar a pena no caso de uma sentença. Então, tem cálculo envolvido também. Não é assim tão complexo o cálculo, né? Porque uma das coisas que eu comento muito nas aulas lá na faculdade de Anhanguera é que o importante não é saber fazer a conta. O importante é entender como é que funciona a legislação, né? A legislação que vai dar o norte de qual é o tipo de cálculo que a gente tem que fazer. E aí você também comentou, né, da questão de decorar. Alunos me perguntam isso, mas você decora? Não, a gente não decora, a gente usa muito, tá? Essa é a diferença dos profissionais. Tem aquele profissional que decora e tem aquele profissional de tanto utilizar, de tanto escrever, não fazer tanto copia e cola, né? Mas fazer a pesquisa, memoriza, né? Guarda assim e quando você vê, você está usando aquilo lá fluentemente. Certo. A questão do estágio, ele é obrigatório? Como que funciona? Sim, o estágio no direito é obrigatório. Nós começamos a linha do estágio a partir do quarto ano, né, 8º semestre. E então a gente tem a linha do estágio para conciliação, né, que é o que a gente tem de diferencial também por aí, é o que a gente chama de modelo multiportas. São as várias possibilidades de negociação, seja no núcleo de prática jurídica, seja nos centros de conciliação jurídica, nos tribunais arbitrais. Então, a possibilidade de entrar como conciliador, inclusive o próprio Tribunal de Justiça, tem cursos, né, voltados para essa área. Depois a gente tem aí, dentro da prática, a área de direito de família, direito penal. Então, dentro do estágio, o próprio aluno também já vai direcionando para a área que ele prefere, né? Alguns momentos a gente tem dentro do estágio um júri simulado, onde o aluno vai fazer, né, na verdade, uma encenação, né? Cada um fazendo o papel de defensor, de promotor, de réu, de juiz, de testemunha, para ele poder conhecer como é que funciona, né, o dia a dia, já que a gente não tem assim um contato direto de estágio na área do júri,
porque é uma área muito complexa, demanda muito tempo, embora tenha estagiário na área do processo penal, né? Então, a gente tem o júri simulado, mas normalmente a partir do 4º ano, 8º semestre, a gente começa já os estágios. E, na sua opinião, como que deveria ser o perfil do candidato que se interessa em trabalhar com o direito? Bom, o direito ele não tem essa prática de contato com as pessoas, né? Na área da família, a gente tem contato com pessoas que precisam discutir questões relacionadas à paternidade, pensão alimentícia, guarda de crianças, inventário de parentes que faleceram. Tem a questão do direito tributário, né? Pessoas que trabalham com empresas, direito do trabalho, empregados, empresas, sindicato. Então, o primeiro cuidado que a pessoa precisa ter é o contato que ela vai ter com pessoas, né? O cuidado que ela se interessar em querer resolver problemas. Outra linha que a gente tem visto também muito acontecer é a necessidade de você ter pessoas que tenham o instinto de conciliar, né? Pessoas que queiram buscar a resolução de problemas na base da conciliação, né? Não só propor processos. Muitas vezes a propositura de processo, ela resolve problemas a longo prazo e não resolve o problema do cliente, que muitas vezes é uma situação de curto prazo, né? Então, a necessidade de conciliar. E aí, habilidades próprias de saber ouvir, de saber se comunicar. A questão da leitura é muito importante. Não é requisito para você iniciar a faculdade ter alguma formação especial, por exemplo, na língua portuguesa. Mas é uma necessidade de dedicar a leitura. Ajuda muito. Sim, porque você tem a leitura dos códigos, você tem a leitura da doutrina, a leitura de sentenças, de pareceres, você vai elaborar documentos, você vai elaborar informações para que outros possam ler. Então, a leitura e a prática da escrita são, assim, essenciais para o profissional. Um dicionário junto ajuda? Muito. É o que a gente fala muitas vezes do juridiquês, né? Tem situações que a gente lê e realmente não entende, porque ainda existem profissionais que escrevem daquela maneira pesada da língua portuguesa, não vou dizer arcaica, mas muito tradicional. Muito formal, né? Muito formal, em excesso, que não há necessidade disso. Então, quando o profissional lê e não entende, que é o que eu faço, pega o dicionário, vai ler lá, né? E a gente acaba traduzindo aquilo para um português mais prático, né? E a tendência do direito, de certa forma, é caminhar para esse sentido. Certo. Falando agora um pouco sobre a questão do mercado de trabalho. Onde o profissional pode atuar? Ele pode ter um escritório que, digamos assim, é o mais comum, que todo mundo conhece, mas tem outras vertentes, o leque é muito grande, né? Sim. Primeiro a gente começa que o direito ele não forma advogados, né? Ele forma bacharéis. Então, o próprio bacharel em direito, ainda que não queira fazer exame da ordem, ele pode trabalhar como consultor, ele pode trabalhar como assessor jurídico, ele pode fazer concursos para defensor público, promotor de justiça, que não requerem ter a OAB, né? Outras profissões, como é o caso do defensor, do promotor de justiça, do juiz, esses precisam de concurso. Então, você tem a linha de trabalhar diretamente como bacharel, depois como advogado, e aí sim precisa passar no exame da ordem, que é um requisito atual da legislação, ser aprovado no exame da OAB, e aí você monta o seu escritório. Além do seu escritório, durante o exercício da advocacia, você pode prestar concursos, uma coisa não impede a outra. Delegado de polícia, para a própria atividade do serviço público, né? Para procurador da União, procurador do Estado, procurador do município. Então, existem várias possibilidades, tanto na carreira, na atuação particular, né, como assessor de empresas, assessor de sindicatos, que é o meu caso, a gente presta serviço para um sindicato, né, importante, como também na área de serviço público, seja como advogado ou em outras atividades. Você tocou num ponto muito temido por muita gente, que é o famoso exame da OAB. Sim. Vamos tentar entender e, quem sabe, até desmistificar um pouquinho sobre isso. Conta pra gente, explica pra gente o que é esse exame e para que ele serve. Por que ele é tão temido por todo mundo? O que acontece é assim, a gente tem um número enorme de pessoas que são formadas em bacharéis de direito em todo o país, né? Então, a OAB, ela tem por ideal de tentar selecionar para o mercado de trabalho, para a advocacia, porque é o órgão de classe dos advogados, aqueles que têm mais capacidade de atuação, né? Tem muita gente que faz a faculdade de Direito por interesse, tem gente que faz por conhecimento, né? Não vai levar à frente. Então, a OAB ela faz isso, ela faz o exame para tentar selecionar aqueles que são mais capazes, que têm as melhores competências para atuar na advocacia. É um exame que tem duas fases, uma fase que é de múltipla escolha, e ela é eliminatória, né? Se não for aprovado tem que fazer de novo. E depois ela tem uma segunda fase que é onde você elabora uma peça.
Então, você escolhe qual peça vai fazer, da área civil, tributária, penal, trabalhista, faz a peça, e aí, se ela estiver dentro dos requisitos, né, que a legislação impõe, porque há peças que não são feitas de qualquer maneira. A gente tem que seguir a legislação para entender, né, como é que funciona a estrutura de cada peça. A peça inicial, a diferença da contestação, que é diferente da apelação. Então, se os requisitos estiverem presentes, o candidato é aprovado. E aí ele recebe a carteirinha da OAB, né, a habilitação para trabalhar. Se não for aprovado, ele tem que fazer o exame de novo. É que a dificuldade que a gente observa é a falta, muitas vezes, de prática, né? Então, aquilo que se vê no estágio, de sentar, de escrever, ele envolve pesquisa. Então, a prática da pesquisa que embasa o profissional é importante. Não simplesmente ser um bom estagiário que vai numa audiência e faz uma audiência muito bem, mas ele precisa ter uma boa base teórica, uma boa base de informação. Então, o que a gente percebe muitas vezes é que o temor do exame da OAB não é pelo exame em si, né? Mas é por aquela insegurança de o quanto eu sei para ser aprovado. Então, quanto mais a pessoa se aprimora, pesquisa, lê, maior chance ela tem. É praticamente uma prova de concurso. Então, o profissional ele já dá a largada na carreira dele já encarando uma prova. Exatamente. E é como se fosse um concurso para fazer parte de uma classe profissional. Então, estudar é uma característica muito presente para quem quer essa carreira. Essencial. E para o resto da vida, para a especialização, para tudo, né? A gente até brinca assim, o que o sol toca, a gente nunca mais deixa de estudar, né? Porque a gente estuda para todas as áreas. E outro lado interessante do direito é que a gente não estuda só legislação, né? Por exemplo, se você pensar na área de direito do trabalho, a gente precisa entender como funciona a questão de agentes insalubres. Então, precisa entender como funcionam elementos da física, da química, da biologia, para poder dizer para a pessoa, olha, nós trabalhamos com essa área e a pessoa teve um problema de saúde, sofreu um acidente de trabalho em razão dessa circunstância. Quando você discute direito internacional, direito tributário, precisa entender como é que funciona, né, a geografia dos países, mercado econômico. Então, tem muitas outras áreas que agregam no direito que a gente precisa acabar conhecendo para poder atuar bem. E quais são os maiores desafios que o candidato pode encontrar aí pela carreira? Bom, além, né, para quem pretende atuar na área da advocacia e o exame da ordem, o mercado de trabalho é muito concorrido, né? A gente observa que existem muitos escritórios de muitos colegas. Então, o que a gente acaba fazendo são parcerias para tentar suprir essa situação. Eu, por exemplo, no escritório, não faço algumas áreas. Os clientes que chegam para mim dessas áreas, eu passo para um colega. E aí a gente faz essa troca. Eu tenho um colega que passa algumas atividades que ele não faz para mim. Então, trabalhar em parceria é muito bom. Ajuda muito a superar questões do mercado de trabalho. A gente pensar também que o local onde a gente está não é o centro, né? O centro das escolhas. O país é muito grande, existem pessoas que precisam de atuação de um bom profissional em vários lugares do país. Então, descentralizar o pensamento também é outro desafio, porque a gente fica muito apegado, né, à nossa região aqui, e a gente precisa expandir a área de atuação. Então, são várias dificuldades e vários desafios. Tem muita gente que tem dificuldade para falar em público. E o advogado, uma das coisas que ele faz comumente é a audiência, né? Além de trabalhar com o cliente no seu escritório, além de atender a pessoa como defensor, ele vai para a audiência. Então, o enfrentamento da outra parte... Até porque a dificuldade em falar em público pode atrapalhar na profissão, né? Sim. Quando ele vai para uma audiência, por exemplo, ele vai ter que se deparar com a outra parte, né? Com o juiz. Muitas vezes ele tem que intervir naquilo que o juiz está dizendo, porque não é de acordo com o que a legislação está propondo, ou aquilo que a outra parte está dizendo não está no processo. Então, precisa que o advogado tenha essa proatividade, né, de dizer, olha, não é bem assim, vamos retomar aqui o que realmente interessa ser discutido. Então, ser, muitas vezes, audacioso também, né, para chegar e se impor, não de uma forma ruim, mas impor naquilo que é necessário para defender o interesse do seu cliente. Certo. Bom, então, para encerrar a nossa conversa aqui hoje, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem nos assistiu, para quem identificou um interesse pela carreira, né, uma familiaridade pela carreira do direito e, de repente, está pensando em encontrar nessa área uma profissão. Olha, quem se interessa pelo direito vai ter uma satisfação em cada processo, em cada vitória, né? Porque, assim, é difícil a gente, muitas vezes, separar um momento importante na carreira. Mas em cada processo que a gente consegue desfazer uma injustiça, em cada processo que a gente vê uma família resolvendo um problema, uma empresa que estava
com dificuldade e consegue se reerguer com uma boa orientação, né? Isso é muito importante, isso satisfaz muito a gente. Então, o importante para que a pessoa que queira fazer direito é buscar fazer um curso pensando na importância que existe, primeiro, conciliar, na necessidade que existe de bons profissionais que possam defender as pessoas, né? E aí, quando a gente fala pessoa, não é só o cidadão, né? As empresas também são pessoas jurídicas, mas o importante é a gente sempre pensar nisso. Quem quer vir para o direito, se especializar, se tornar um bom profissional, tem que vir com esse espírito. Eu quero para o mercado de trabalho em que eu possa transformar a vida das pessoas, resolvendo problemas, ajudando a buscar conciliações. Muitas vezes a gente resolve problemas de conciliação entre família, de parentes que não se falavam há tantos anos e dentro daquele processo a gente conseguiu resolver, né? Porque a gente senta a família, muitas vezes conversa com todos, expõe problemas e eles percebem que era desnecessário tudo aquilo por que passaram. Então, venha fazer, né? Quem pretende fazer direito, venha para essa área, aproveite, se especialize, leia. O direito ele abrange muitas áreas, expande muito a ideia que as pessoas têm sobre como o mundo é, como as coisas funcionam, como o Estado funciona, né? Essa relação do cidadão com o Estado é muito importante a gente entender. Então, venha para o direito que vocês não vão se arrepender. Tá certo, então. Cristiano, obrigada por ter vindo aqui, obrigada por ter disposição. compartilhado com a gente um pouco do seu conhecimento e um pouco da sua profissão, da sua carreira também. Eu que agradeço o convite, obrigado a todos. Eu espero que você que nos assistiu hoje tenha tido a oportunidade de conhecer mais uma profissão e espero também que tenha te ajudado a escolher, a definir a carreira que você pretende seguir. O programa de hoje fica por aqui, eu te encontro na semana que vem. Até lá!